Graça e paz, amados, que é o pastor Bro do Ministério Marcha para Jesus. Passei por aqui para deixar uma meditação que tem nos incomodado bastante e muitos pastores já têm falado a respeito, mas isso precisa ser amplamente divulgado, isso precisa ser amplamente dito para que nós venhamos a ter consciência das coisas que têm acontecido dentro dos templos do Senhor. Vamos ler aqui a passagem das advertências de Jesus, lá em Mateus 23. Vamos começar ali pelo versículo 16. Mateus 23, versículo 16 em diante. Diz assim: Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Porém, quem jurar pela oferta que sobre ele está, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar da oferta, que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e porque está nele e porque nele habita. Quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Paramos por aí. Amados, Jesus está advertindo os fariseus das coisas que têm acontecido. Mas parece que as coisas não mudaram de lá para cá. Nós temos visto dentro das igrejas, infelizmente, em cima do altar, muitas vezes coisas que não condiz com a Bíblia. As pessoas têm dado mais valor à oferta do que ao altar. Infelizmente. As pessoas têm dado muito mais valor à oferta. Amados, nós temos visto a prostituição correndo solto em cima do altar. É uma pena, mas é uma realidade. E isso, nós pastores precisamos começar a nos conscientizar. Muitas vezes a pessoa está em prostituição, mas o dízimo dela é alto. E aí temos a vergonha ou o medo de cobrar. Nós temos, infelizmente, pessoas em adultério trabalhando na obra. Nós temos pessoas em adultério em cima do altar. Mas são pessoas financeiramente bem de vida. Ou são grandes cantores, grandes instrumentistas da casa do Senhor. E nós temos medo de que, se mandarmos embora aquele instrumentista, de colocar ele no banco, ele sai da igreja e com ele vai o dízimo e a oferta. Porque muitos irmãos irão com ele. Porque as pessoas só veem aquilo que elas querem ver. As pessoas não entendem que você, estando em cima do altar, você tem que estar santo. Irmãos, nós vemos aí muitos obreiros industriais com grandes dízimos e ofertas. E aí eles são levantados a obreiros. Não porque tem chamado, mas porque a sua carteira está recheada. Recentemente, meus amados irmãos, foi levantada uma pessoa, a missionária. Mas essa pessoa, levantada missionária, por uma outra pastora que não aquela que cuida da ovelha. E essa missionária está em prostituição. Essa missionária não conhece a palavra do Senhor. Essa missionária não é fiel nos dízimos nem nas ofertas. E foi levantada missionária.
saiu da igreja, porque a pastora que cuida dela sabia dos problemas dela, sabia que ela tinha que se consertar com Deus, por isso não levantou ela missionária. Mas aí, uma outra pastora que não a conhece, não sabe quem é, simplesmente levantou ela missionária. E agora ela saiu da igreja e é uma missionária. Vai ensinar o quê? Qual a missão que ela vai fazer? O que ela vai ministrar na vida das pessoas? Amados, o altar é um local santo, santificado. E nós estamos fazendo do altar qualquer coisa, por medo de perder dízimos, ofertas, por medo de perder aquele levita, aquele cantor, aquele instrumentista. Irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos realmente purificar o altar da casa do Senhor. Amados, nós precisamos realmente entender que não adianta sermos mais um fariseu. Nós precisamos ser o sal e a luz do mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Amados, se aquele seu membro, se aquela sua ovelha está em prostituição, ela tem que ser chamada, ela tem que ser ministrada. Mas infelizmente, não é isso que temos visto nas igrejas. Infelizmente, nós temos visto, inclusive, pastores na prostituição. Amados, precisamos acordar. A moeda de troca que nós temos no céu não é dinheiro, não é ouro e não é prata. A moeda de troca que nós temos no céu é a única moeda que vale no céu, é a única moeda por qual Jesus deu a sua vida. Chama-se almas. Almas puras e santificadas. Almas. Ah, mas eu ganhei uma alma ontem, pastor. E o que fez com essa alma? Você aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Aceito! E aonde está essa alma? O que ela está aprendendo? Ou será que nós estamos fazendo como muitas pessoas fazem aí nesses centros de recuperação de drogado? O que eles fazem? Eles retiram o drogado da rua, eles limpam, curam, saram esse drogado e depois devolvem ele para a rua, sem profissão, sem uma direção de vida. Eles simplesmente pegam o drogado e devolvem ele para a rua, sem nenhuma perspectiva. E aí, meu amado irmão, condição sine qua non, na maioria das vezes esse drogado volta para a escravidão das drogas. E aí, aquela pessoa que aceitou Jesus na sua mão, aquela pessoa por quem você vai ter que responder por aquela alma, aonde está agora? Simplesmente você passou na rua e falou: Jesus te ama, aceita Jesus como seu Salvador, e a pessoa gritou: aceito. E agora, aonde está essa alma? Está na sua igreja? Está em alguma igreja? Ou simplesmente voltou para a rua? Ou simplesmente voltou a adorar e idolatrar? Ou será que foi? Meus amados, o que é que nós temos feito no templo do Senhor? O que é que nós temos feito com a palavra? Amados, o que nós faríamos hoje com Jesus se ele voltasse? Eu peço a vocês, meus queridos amados, que comecemos a orar, interceder pelas igrejas do Brasil. Eu estava vendo outro dia um culto na África, o pessoal cantando, dançando, o início, mas sem horário para terminar. E hoje aqui no Brasil,
As pessoas têm ido para a igreja, chegam atrasadas no culto. O pastor fica ali esperando chegar as ovelhas para iniciar o culto. Não tem mais horário o culto. Se dispõe a começar um culto às 20 horas, mas começa às 20h30 porque está aguardando os atrasados. E quando esses caras chegam, infelizmente acabam saindo mais cedo do culto, porque tem esse ou aquele compromisso. E pasmem, meus amados irmãos, hoje você vai nas igrejas, os crentes não têm levado mais a Bíblia na igreja. O que é que nós estamos fazendo com o tempo? O que é que nós estamos fazendo com a palavra? O que é que nós temos feito, meus amados irmãos? Eu tenho levado a palavra. Para quem? Aonde? Irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a temer a Deus. Existem religiões nos Estados Unidos que os pastores já pregam que Jesus não voltará mais. Pesquisem na internet. Amados, precisamos ter amor ao Espírito Santo. Precisamos temer a Deus. E precisamos parar de dizermos que levamos o Evangelho dentro da igreja. Mas fora da igreja, nós parecemos um sepulcro caiado. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós parecemos um sepulcro caiado. Precisamos mudar. Mudar a história da nossa vida, mudar a história da vida da nossa família, mudar a história da igreja, para que possamos aí sim mudar nosso bairro, mudar a cidade, conquistar o estado para Jesus e conquistar o nosso país para Jesus. Irmãos, se vocês olharem o nosso Face, vocês vão ver lá fotografias de cristãos sendo queimados, sendo fuzilados. E aqui no Brasil não tem nada disso, para honra e glória do Senhor. Aqui nós podemos pregar o Evangelho. Mas nós não temos feito. Nós não temos levado o Evangelho a sério. E aí muitos jovens se colocam, eu sou como Estevão. Será que é mesmo? Será que você se dispõe a ser apedrejado por amor a Jesus? Filho, você tem vergonha de levar a Bíblia na igreja? Você tem vergonha de ser chamado de crente na rua? Irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos entender que nós devemos buscar almas. Essa é a moeda de troca. Almas. Tenham todos uma excelente semana, um excelente mês. Que Deus venha usar a cada um de vocês na ministração, que venha colocar vocês no louvor, que venha levantar mais e mais evangelistas, porque isso falta nas igrejas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa realmente, inclusive a mim, abençoar, para que nós possamos levar o Evangelho para fora das quatro paredes. E que dentro do nosso templo nós possamos realmente exercer a palavra e ministrar a palavra sem medo, fazendo com que as pessoas realmente venham a entender o amor de Deus e a temer a sua justiça. Fiquem na paz. Que Deus abençoe.